Olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero falar com você a respeito de ficar, pois firme. Ficar, pois firme. É o que eu vou falar hoje. E quem é que disse essa palavra? Quem é que falou e quem é que mandou ele falar? Vamos lá, nós vamos para a Bíblia. Mas antes, eu quero chamar a sua atenção. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixe o seu like. Juntos, vamos levar o Evangelho um pouco mais longe. Livro de Efésios, o capítulo de número 6, o versículo de número 14. Olha o que diz a Bíblia. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Vou refrisar. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. A palavra que eu quero trazer para você é essa que está na parte A. Estais, pois, firmes. No mundo em que nós estamos vivendo, onde as dificuldades, as tribulações, a moral tem mudado constantemente, as dificuldades aumentam, as tribulações aumentam, a situação tem ficado um pouco mais dificultosa para nós adorarmos, buscarmos a presença do Senhor. A primeira providência que o apóstolo Paulo disse que o salvo deve ter na batalha espiritual é a firmeza. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Diz ele, Efésios, no capítulo de número 6, versículo 14, estais, pois, firme. Aqui ele vai comentar um pouco a respeito da armadura de Deus. Mas então é interessante que a armadura não traz firmeza, mas ela mantém a pessoa que está firme. A armadura não traz firmeza, mas ela mantém a pessoa que está firme. Quem está devidamente armado na guerra contra o mal, fica firme, ou seja, continua firme. Mas a firmeza não é dada pela armadura, é apenas mantida por ela. Não adianta você ter a couraça da justiça, cingido ou com o cinturão da verdade, o capacete da salvação, calçado os pés da preparação do Evangelho, se você não tem firmeza. O primeiro passo que alguém precisa ter, que o cristão precisa ter, que alguém que olhou para a Bíblia e entendeu que se quiser ir após Cristo, tem que tomar a sua cruz e seguir, o primeiro passo é esse, é ter firmeza. O apóstolo Paulo ele vai relatar isso para nós, que se torna necessário nós adquirir firmeza para vencer as adversidades, para que possamos lutar contra as hostes, contra as situações da maldade. Precisamos ter firmeza, porque a astúcia do diabo é enorme, e se nós não tivermos firmeza, podemos cair. Então o primeiro passo é esse. O que é que significa estar firme? O que significa essa palavra? A palavra implantada aqui no Novo Testamento grega, cujo o significado é de permanecer, ficar parado, reter, estar firmes. Portanto, é permanecer na posição de salvo, é continuar servindo a Cristo e continuar a segui-lo pela jornada do caminho apertado, aonde ele relatou para nós, não é? O caminho é estreito, a porta é estreita, então temos que entrar por essa porta, temos que passar por ela. Quando nós levantamos a nossa mãozinha para cima, aceitando a Jesus como único, suficiente Salvador, logo andamos pelo caminho estreito, entramos pela porta estreita. Mas é interessante que precisamos permanecer neste caminho, permanecer, porque tem muita gente que até começa, mas não permanece, e por não permanecer, acaba distanciando de Deus, acaba tomando outros rumos. Ô irmão, estar firme é não mover
da esperança do Evangelho que recebeu, mantendo a crença na palavra recebida que trouxe a fé salvadora. Isso é permanecer nessa esperança. Tem tanta gente que já não está mais com essa esperança. Esta é a fé que deve ser desenvolvida dentro de nós dia após dia. É uma confiança em Deus de tal modo que não nos deixa persuadir por qualquer discurso que tente desmentir ou tirar da gente alguma forma, distorcer tudo aquilo que a palavra de Deus trouxe pra gente. Então eu preciso permanecer. Por isso eu quero ler um versículo com você, o livro de Colossenses, o capítulo é o capítulo de número 1, o versículo é o versículo de número 23, quando eu falo dessa esperança que devemos estar. Olha o que diz a Bíblia, versículo de número 21 a seguir. Antes vocês estavam longe de Deus e era inimigo dele por causa das coisas más que você fazia e pensava. Mas agora, por meio da morte do Senhor, do seu Filho na cruz, Deus fez com que você ficasse seu amigo, a fim de trazê-lo a sua esperança para ser somente dele, não tendo mancha e nem culpa. Versículo de número 23 agora. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Irmão, as pessoas hoje falam que Cristo não vai voltar, que o que vai acabar é as pessoas, que o mundo não vai acabar. Não, irmão, você precisa permanecer naquilo que você aprendeu. O que diz a Bíblia? A Bíblia relata para nós que breve virá o Senhor e não tardará. A Bíblia relata para nós que, com um abrir e piscar de olhos, acontecerá o arrebatamento. E o arrebatamento, meu irmão, é repentino, imediato. Daqui a pouco isso pode acontecer, a qualquer hora isso pode acontecer. Jesus pode vir buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Então não perca essa esperança, não perca. A Bíblia diz que estarão dois em um moinho, estarão dois em outro lugar, em uma jornada, e de repente vai acontecer. Vai acontecer, um sobe e o outro fica. Então não perca essa esperança, mesmo que as pessoas não acreditem, a multidão não acredite, não vai com a multidão, vai com Cristo. Mesmo que alguém olhe e diz, você é cafona, acreditando na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, há escrito há anos atrás, por intermédio de 40 homens, olha, não dê moral a essas pessoas. Acredite na palavra do Senhor, porque tudo está acontecendo. A palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. Permanecei nessa esperança. Não arrede o pé. Não arrede o pé. Estar firme é ter a consciência de que nada merecemos e que a nossa salvação é pela graça. O apóstolo Paulo está relatando isso, que precisamos estar firmes e depois revestido com a armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas, às astutas, à luta contra o diabo, contra a sua potestade. Estar firme, quando o apóstolo Paulo está relatando, a dizer, olha, seja consciente de que nada merecemos e que a nossa salvação é pela graça. Não é pelas suas obras, meu irmão, que ninguém vos glorieis, que ninguém vos glorifica dizendo que é salvo por aquilo que você faz. Você não é salvo por aquilo que você faz. É a graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcançou, motivo pelo qual devemos sempre estar debaixo dela, pedindo inclusive a maior graça no instante em que nós somos atingidos pelas circunstâncias diversas. Precisamos pedir a graça do Senhor, para que o coração não cresça dizendo, não, eu mereço a salvação. Quem é digno de ser salvo? Quem é digno, afinal de contas, de ser salvo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não éramos dignos, não somos dignos. É a graça do Senhor que nos alcança. O livro de Tiago, o capítulo de número 4, o versículo 5 e 6 vai relatar para nós. Ou cuidai-vos
que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Irmão, a salvação não é porque merecemos. A salvação é porque Ele estendeu a sua mão para a gente. Não era um merecedor. Graça é isso. Favor não merecido. Isso é graça. Nós era merecedor da morte. Mas ele falou, não, eu vou dar vida para vocês. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se torna necessário a gente ter consciência disso. Que a salvação é pela graça. Diz um sábio que é muito mais fácil o homem conseguir se sustentar segurando os cardaços dos seus pés e se levantar do que adquirir a salvação sozinho. Nós não conseguimos a salvação sozinho. Ou não sabeis, não cuideis, que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. O Espírito de Deus tem ciúmes de nós. E por isso é necessário nós entender que a graça, ela precisa estar sobre nossas vidas. Então cuida, meu irmão. Cuida, não é porque você é bonzinho, não é porque você dá esmola, não é porque você visita as viúvas, não é porque você visita os órfãos que você é salvo. Você é salvo pela graça. Estais, pois, firmes. E o que é e aonde devemos estar firmes? Estais firmes é ter a Cristo Jesus como centro de nossas vidas, como nosso alvo e como nosso Senhor. É nisso que devemos estar firmes, seguindo a sua direção e orientação, procurando imitá-lo, diz o apóstolo Paulo, cada vez mais, por ser ele o nosso exemplo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Precisamos estar firmes nisso. O livro de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1 e 2 vai relatar para nós. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuamos a correr sem desanimar na corrida marcada para nós. Ora, conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Ora, já está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se torna necessário nós entendemos que os nossos olhos não podem desviar de Cristo. Não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Se você olhar para o seu irmão, se você olhar para o seu pastor, se você olhar para aquele que pregou a palavra da salvação para ti, de repente ele pode dormir e desviar desse caminho, ele pode cair desse caminho, pode ter falhas e erros. É por isso que o livro aos Hebreus vai alertar para nós dizendo: conservamos os nossos olhos fixos em Cristo, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoará. Não podemos desviar a nossa atenção e os nossos olhos. Precisamos manter. Enquanto as pedras estavam sendo direcionadas a Estevão, Estevão estava com os seus olhos direcionados aos céus. E os céus estão se abrindo. E ele está vendo. E aquilo que ele está vendo, ele começa a expressar aos homens com palavras, dizendo: eis que vejo os céus abertos. E vejo Cristo assentado à direita do Pai. Os olhos dele estavam fixos aos céus, que os céus se abrem e ele está vendo Deus. Então você não pode desviar a tua atenção. Estás, pois, firme, porque as dificuldades vão aumentar. Estás, pois, firme, porque alguém vai tentar desanimar você. Estás, pois, firme, porque alguém vai dizer que o evangelho não é verdade. Estás, pois, firme, porque alguém vai dizer que Cristo
Cristo não vai voltar. Estais, pois, firme, porque alguém vai dizer que é através da sua caridade, das suas bondades, da sua esmola, que você vai conseguir salvação. Estais, pois, firme e entenda que Jesus é a nossa esperança e Ele sim vai voltar. Estais, pois, firme e entenda que a consciência da nossa salvação não é pelos nossos feitos aqui na terra, mas é por aquilo que Ele fez por nós. Estais, pois, firmes, entendendo que o centro da nossa vida não é A, nem B, nem C, mas é Cristo. Ele tem que ser o centro da nossa vida, Ele tem que ser o centro das nossas atenções, Ele tem que ser o alvo principal. Estais, pois, firmes, para não cair. Eu finalizo esta mensagem hoje dizendo a importância de você estar firme. O céu é garantido. A armadura de Deus só vai conservar aquilo que você tem. Se você não estiver firme, ela não poderá proteger você. Não poderá proteger você. Você pode desanimar, entristecer, se abater e voltar para trás. Mas se você estiver firme, a armadura de Deus poderá proteger a tua vida. Deus abençoe. Eu quero orar por você agora. Ó Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, muitas coisas vêm diante desse homem e desta mulher para tentar embaraçar ele, tentar atrapalhar ele, mas ele não quer. Ele não vai arredar o pé, ele vai permanecer firme. Então ajuda ele nessa imensa dificuldade, nas tribulações da vida, para que ele possa vencer. Em nome de Jesus eu oro, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a tua vida e eu te aguardo na próxima segunda-feira, às 19 horas da noite. Isso com uma palavra de vida e esperança para você. Lembrando que no finalzinho desse vídeo aqui já começa outros vídeos que você pode assistir durante a semana. Deus abençoe, compartilhe e juntos vamos levar o Evangelho um pouco mais longe.